Está começando mais um programa Se Liga Nação. Hoje abordaremos um assunto de extrema importância para o nosso planeta e seres humanos: a poluição e crimes ambientais. O que é poluição? Poluição é qualquer alteração física, química ou biológica que venha desequilibrar um ecossistema, e o agente causador desse problema é denominado de poluente. Poluição nada mais é que uma pessoa comum ou uma pessoa jurídica contamine o nosso meio ambiente. Por isso, foi criada a Lei Federal 9.605 em 12 de fevereiro de 1998. Vamos entender o que se fala desta lei? Toda alteração das propriedades naturais do meio ambiente causada por agente de qualquer espécie prejudicial à saúde, à segurança ou ao bem-estar da população, sujeita aos seus efeitos. Então, a lei teve como objetivo de criminalizar as pessoas comuns e pessoas jurídicas, as empresas, que provocam essas agressões ao meio ambiente, tornando o crime com pena de reclusão e detenção aos criminosos que destroem o nosso ecossistema. A indústria é uma principal fonte que gera resíduos ao meio ambiente. E existem 3 formas para que podem ser eliminados de forma prejudicial ao meio ambiente. Na água, essa opção de descarte de despejos é mais barata e mais cômoda. Infelizmente, os resíduos são lançados geralmente em recursos hídricos, utilizados como fonte de água para abastecimento público. Na atmosfera, que a eliminação de poluentes desta forma só é possível quando os resíduos estão no estado gasoso. Em áreas isoladas, essas áreas são previamente escolhidas, em geral, são os aterros sanitários. Vamos falar sobre a classificação dos resíduos? Resíduos tóxicos são os mais perigosos e podem provocar a morte conforme a concentração. São rapidamente identificadas por provocar diversas reações maléficas no organismo. Exemplo de geradores desse poluente: industrial, produtores de resíduos de cianeto, cromo, chumbo e fenóis. Resíduos minerais são relativamente estáveis, correspondem às substâncias químicas minerais. Elas alteram as condições fisioquímicas e biológicas no meio ambiente. Exemplo de indústrias: mineradoras, metalúrgicas, refinarias de petróleo. Resíduos orgânicos. As principais fontes dessas poluentes são os esgotos domésticos, os frigoríficos e os laticínios, e etc. Esses resíduos correspondem à matéria orgânica potencialmente ativa, que entra em decomposição ao ser lançado no meio ambiente. Temos os resíduos mistos. Possuem características químicas associadas às de natureza biológica. As indústrias têxteis, lavanderias, indústria de papel e borracha são responsáveis por esse tipo de resíduo lançado na natureza. E temos resíduos atômicos. Esse tipo de poluente contém isótopos radioativos e é um lixo atômico capaz de emitir radiações ionizantes e altamente nocivas à saúde humana. A poluição é um tema bastante preocupante nos tempos atuais. Os países desenvolvidos são conhecidos pelos altos índices de poluição gerado diariamente. Vamos conhecer os maiores desastres ambientais que ocorreram no Brasil provocados pela ação humana. Em 1980, a indústria localizada na cidade de Cubatão despejavam no ar toneladas de gases tóxicos por dia, gerando uma névoa venenosa que alterava o sistema respiratório e gerava aos bebês conformidades físicas sem cérebros. O polo contaminou também a água e o solo da região, trazendo chuvas ácidas e deslizamento na Serra do Mar. Em fevereiro de 1984, uma falha nos dutos subterrâneos da Petrobras espalhou 700 mil litros de gasolina nos arredores de Vila Socorro e Cubatão, São Paulo. Após o vazamento, o incêndio destruiu parte de uma comunidade local, deixando quase 100 mortos e destruiu pelo menos 500 casas.
Em setembro de 1987, um dos mais graves casos de exposição à radiação do mundo ocorreu em Goiânia, Goiás, por meio da contaminação pelo material radioativo Césio-137. Na ocasião, 2 catadores de lixos arrombaram um aparelho radiológico nos escombros de um antigo hospital e encontraram um pó branco que emitia luminosidade azul. Os catadores levaram o material radioativo ao outro ponto da cidade, contaminando pessoas, água, solo e ar. Pelo menos 4 morreram devido à exposição e centenas de outros desenvolveram a doença. No dia 18 de janeiro de 2000, um duto da Petrobras, que ligava a refinaria Duque de Caxias, Reduc, ao terminal Ilha d'Água, na Ilha do Governador, rompeu-se. Esse grande vazamento matou praticamente todo o ambiente marinho da região, afetando diretamente a economia, já que vários pescadores tiveram que abandonar a área que antes era rica em peixes. Em julho de 2000, 4 milhões de litros de óleo foram derramados em Araquária. Provocou grandes danos ao mar, causados pelo vazamento da refinaria Presidente Getúlio Vargas. Em março de 2003, ocorreu um rompimento de barragem de celulose na região de Cataguases, Minas Gerais, com vazamento de 520 mil metros cúbicos de rejeitos composto por resíduos orgânicos e soda cáustica. Os resíduos atingiram os rios Pomba e Paraíba do Sul, originando prejuízos ao ecossistema e à população ribeirinha, que teve o abastecimento de água interrompido, e o incidente também afetou áreas do estado do Rio de Janeiro. Em janeiro de 2007, houve um rompimento de barragem de mineração na região Miraé, Minas Gerais. Uma das placas do sistema de segurança que controla o nível de água da barragem quebrou, transbordando os resíduos líquidos. O incidente desalojou quase 1/3 dos moradores, correspondente a mais de 4.000 pessoas. O nível da água do rio em Muriaé também aumentou em mais de 4 metros, causando alagamentos de mais de 1.200 casas. No dia 8 de novembro de 2011, a petroleira norte-americana Chevron foi responsável por um derramamento de óleo em grandes proporções na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Estima-se que a mancha provocada pelo vazamento no mar tenha chegado a 162 km², o equivalente à metade da Baía de Guanabara. Especialistas registram uma grande quantidade de animais mortos nas áreas afetadas pela mancha. Em 2015, considerado o segundo maior incêndio do mundo, as chamas atingiram tanques de produtos químicos, causando grandes explosões que durante 9 dias até o fogo fosse controlado. O incêndio levou à morte de milhões de peixes e afetou diretamente a vida local da comunidade. Foram também emitidos efluentes gasosos na atmosfera, colocando em risco a segurança das comunidades próximas, dos funcionários e de outras instalações localizadas na mesma zona industrial. No mesmo ano, em 2015, o incidente considerado o maior desastre ambiental na história no Brasil ocorreu à barragem de Fundão da Samarca, empresa do Vale Mariana, Minas Gerais, onde provocou a liberação de uma onda de lama de mais de 10 metros de altura e, com isso, a liberação de 62 milhões de metros cúbicos de rejeito, que destruiu o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana. O corpo de 18 vítimas foram encontrados após o acidente. Além das perdas humanas, o acidente teve grande impacto ambiental, uma vez que grandes regiões ficaram cobertas de lama e rios foram atingidos pelos rejeitos. Nesse acidente, várias espécies morreram, tanto de plantas quanto de animais e micro-organismos. Atualmente, o Rio Doce encontra-se poluído no estado de Minas Gerais e Espírito Santo, havendo pouco ou quase nada de reparo aos danos que foram causados neste recurso hídrico. Em 25 de janeiro de 2019, a barragem rompeu-se, liberando
11.7 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração, sem que nenhuma sirene em perigo fosse emitida. O rompimento aconteceu de forma tão inesperada que não foi possível retirar a população e os funcionários do vale do local. Dessa forma, dezenas de pessoas morreram e várias casas foram destruídas. Segundo a mineradora Vale, esses desastres saíram do controle por apresentar erros que poderiam ser evitados com maior rigidez e controle de todos os processos e ações envolvidas. Por isso, é necessário dar tanta importância às leis ambientais, que regem empresas e empreendimento com impacto ambiental. Esses são exemplos de desastres que ocorreram e ficaram conhecidos nacionalmente, mas não é difícil encontrar pequenos exemplos de acontecimento de menor escala que afetam os municípios: assoreamento de lagos e rios, lançamento de resíduos em água e desmatamento de matas ciliares. São apenas exemplos que ocorreram constantemente devido ao não cumprimento da lei e da falta de fiscalização dos órgãos ambientais. Conclusão: com tantos crimes ambientais e contra a humanidade, qual ambiente restará para a próxima geração? Será que precisaremos exterminar toda uma espécie para nos preocupar com a extinção? A poluição mundial vem aumentando a níveis alarmantes, causando danos muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente e aos seres humanos. É essencial que haja uma conscientização e sensibilização ambiental para a redução da emissão e lançamento de substâncias nocivas ao planeta, reduzindo o consumo de produtos industriais, um dos principais causadores de poluição de ar e da água. Os cidadãos devem ter a conscientização que a degradação ambiental é prejudicial não apenas ao próprio ecossistema, mas também influencia muitas vezes negativamente na saúde dos moradores, afetados pelo dano ocasionado ao meio ambiente. É interessante conhecer a lei e entender que nós temos sensibilidade de saber o que é prejudicial para o nosso meio ambiente, para que novas gerações continuem desfrutando o que temos hoje. Fazer que a lei seja cumprida. Ação da Lei 9.605/98, no combate aos crimes decorrentes de poluição ambiental, provenientes de toda a sua forma e espécie, que por conseguinte trará a preservação e conservação do nosso valioso meio ambiente. Vamos ser diferentes para a nossa nação.